Olá, bem-vinda, bem-vindo. Eu sou o Padre Mauro Negro, da Congregação dos Oblatos de São José, falando do Centro de Espiritualidade Josefina de Apucarana. O Centro de Espiritualidade Josefina é mantido pela Congregação dos Oblatos de São José. E este é o programa Querigma e Catequese, Liturgia Dominical, Leituras e Contextos. É um esforço de apresentar, de comentar, de contextualizar o texto das leituras de cada domingo do ano litúrgico. Hoje nós veremos o domingo 30º do ano da liturgia B. Estamos chegando no final do ano litúrgico. São 34 semanas do tempo comum. O último domingo é o 34º domingo da liturgia. Nós estamos no 30º, então temos mais alguns domingos aí. E este domingo começa com a leitura do profeta Jeremias, capítulo 31, versículos 7 a 9. É esta a leitura. Isto diz o Senhor: exultai de alegria por Jacó, aclamai a primeira das nações. Tocai, cantai, dizei: salva, Senhor, teu povo, o resto de Israel. Eis que eu os trarei do país do norte e os reunirei desde as extremidades da terra. Entre eles há cegos e aleijados, mulheres grávidas e parturientes. São uma grande multidão os que retornam. Eles chegarão entre lágrimas e eu os receberei entre preces. Eu os conduzirei por torrentes d'água, por um caminho reto, onde não tropeçarão, pois tornei-me um pai para Israel, e Efraim é o meu primogênito. Este é um trecho do profeta Isaías, do profeta Jeremias, capítulo 31, versículos 7 a 9. Gente, o profeta Jeremias é um profeta maravilhoso, muito interessante, mas ele é um profeta trágico, porque a vida dele foi uma tragédia quase do início ao fim. Desde antes do nascimento, como ele mesmo diz, ele fora escolhido para ser profeta. E em toda a sua juventude e maturidade, ele vai contra a corrente. Por quê? Ele vive no reino do sul, o reino do norte, o reino de Judá, chamado Reino de Judá. O reino de Judá é o remanescente da divisão do reino que aconteceu no final do século X, início do século IX a.C., logo depois do rei Salomão. Então o reino, que era o reino de Israel inteiro, foi dividido em duas partes. O reino do norte, chamado Israel, com capital na Samaria, e o reino do sul, chamado Judá, com capital em Jerusalém. O reino do sul mais modesto, o reino do norte mais rico e mais evoluído, mais dinâmico. Ocorre que esse reino do norte caiu sob o domínio da Síria no ano 721. E os profetas que vieram antes e anunciaram a queda, eles davam como motivo a falta de fé, a falta de fidelidade, a falta de adesão à aliança.
E ela se expressava, essas coisas todas e a falta de adesão se expressavam no segmento dos deuses estrangeiros, das vantagens estrangeiras, das promessas de outros deuses vindos de outros povos. Então, o desvio do caminho da aliança é isso. E por conta disso, o reino, que era rico, poderoso e absolutamente e aparentemente sólido, caiu fácil. 721 a.C., século VIII. Aí ficou só o Reino do Sul. E o Reino do Sul, mais modesto, o Reino de Judá, com capital em Jerusalém, se manteve e foi crescendo também ao longo do tempo, ao longo das décadas, né? E começou também a ter esses traços de prepotência, de confortos, porque a gente segue a religião dos nossos pais, mas a gente faz acordo com as outras religiões para ter as vantagens dos outros. O que é importante é ter vantagem de todo jeito. Então, o desvio da aliança, a lei do Senhor, foi deixada de lado. Os profetas do Reino do Sul já falavam disso, falaram. O Isaías falou muito disso, que é um profeta do Reino do Sul, falou, anunciou. Outros profetas, Jeremias, nasce na época em que a crise começa. E embora um rei tente fazer as coisas melhorarem, o rei Josias, mas ele faz de uma maneira brutal, e isso não agrada Jeremias. Jeremias entendia que a correção do povo da aliança precisava ser o que hoje nós chamaríamos de uma educação integral, sabe, que envolve todo ser humano, valores, necessidades, sonhos, origens, tudo. E o profeta Jeremias anuncia várias vezes a destruição do reino de Judá. Várias vezes. Aliás, ele vê a destruição do reino de Judá. Ele é testemunha ocular. E ele também, no meio do turbilhão, ele também acaba desaparecendo. Parece que ele foi levado prisioneiro para o Egito, e lá o prisioneiro, ou assim, como segurança de alguns que estavam fugindo, e lá ele acabou morrendo ou sendo assassinado. Não sabemos direito. Ocorre que o profeta Jeremias, ao mesmo tempo que fala, anuncia e alerta, e com isso ele cria uma indisposição danada, porque o que a gente quer ouvir? É como uma campanha política, com todo respeito, é como uma campanha política. Todo mundo quer ouvir notícia boa e promessa boa. Todo mundo. Então eu quero ver um candidato que diga de onde vai tirar dinheiro e que imposto que vai criar. Porque isso é desagradável. E é real. Porque só pode acontecer aquilo que é prometido se houver uma conta bem feita. Então a gente gosta de ouvir promessas. Jeremias é muito pé no chão. Mas ele tem uma visão, e é uma visão que é coerente, porque acontece. Jeremias fala aqui do resto, o resto de Israel. Essa palavra resto de Israel, essa expressão, ela é muito usada nos profetas. Isaías usa antes de Jeremias. Outros profetas também usam, mas sobretudo Jeremias usa o resto de Israel. Gente, vamos pensar o que é um resto. Com todo respeito, quando a gente não come tudo que coloca no prato, isso é feio. Mamãe ensina que tem que comer tudo, né? Não deixa nadinha. Mas a gente deixa uns grãozinhos lá, né? Aquilo, como é que a gente chama aquilo lá? Resto. E o que a gente faz com aquilo lá? Joga fora. Imagina que o resto de Israel não são os inteligentes que estão lá no exílio. Eu não falei, mas o exílio que eles vão, o povo de Judá, eles também vão para o exílio no ano 586 a.C., 2 séculos quase depois do Reino do Norte. Só que eles vão para a Babilônia. E é também dramática essa situação. E o Jeremias vê isso, é testemunha disso, isso eu falei. Então, ficam lá 70 anos. Aliás, domingo passado nós também ouvimos isso, né, quando ouvimos do profeta Isaías, uma profecia quanto à salvação operada pelo servo. Lembra, domingo passado? Na primeira leitura?
Então agora Jeremias, ele está anunciando o retorno, e ele está falando que é um resto que vem. Agora, o resto é isso que eu disse. É gente que não tem muito preparo intelectual, que não tem habilidades, provavelmente não tem habilidades profissionais específicas, é gente que talvez não tenha propriedade, são pessoas humildes, quem sabe são muito jovens ou já muito idosos, é o resto. Não são os mais bonitos, certamente, eu acho, não sei. Mas é o resto que vai fazer a história. E olha, é exatamente isso que acontece. É impressionante como Deus se serve de coisas frágeis, absolutamente assim, quase que inexpressivas, ou até contraditórias. Vou dar um exemplo aqui. Cruz. A cruz é um instrumento de tortura, de sofrimento, de morte, e que é utilizada como sinal do cristianismo. Então, eu tenho a impressão que do ponto de vista de marketing, do ponto de vista de propaganda, é uma propaganda mal feita. Porque fala de sofrimento, fala de morte, mas, no entanto, se é bem feita, porque é essa a ideia do querigma e da catequese, a gente percebe que aquilo tem significado. Mais uma vez, significado daquilo que nós falamos, ou daquilo que nós usamos, ou que colocamos nas paredes, no caso da cruz. Então, o resto de Israel, que é onde que é os que vêm, que não tem aonde cair vivo, né? Porque morto você cai em qualquer lugar, né? Mas vivo você precisa ter lugar para cair. Eles não têm onde cair vivo. E são eles que vêm para fazer a história. E o profeta tem palavras maravilhosas. Essas palavras aqui do profeta: uma grande multidão de cegos e aleijados, mulheres grávidas e parturientes, pessoas fragilizadas, e são esses que voltam. E são esses que vão construir a história. E a história é reconstruída, gente. É de verdade, ela é reconstruída. Não sem dificuldades, provações e superações. Mas ela é reconstruída. Isso me anima muito, porque a minha vida é breve, a tua também é muito breve. Em termos de história, passa muito rápido. Mas se a gente fizer as coisas certas e verdadeiras, não fáceis ou populares, agradáveis, simpáticas, mas certas e verdadeiras, eu acredito que as coisas vão sim, porque é assim que a história nos diz que acontece. Esse foi Jeremias. Tornei-me um pai para Israel e Efraim é o meu primogênito. Uma relação de paternidade e filiação. Uma relação muito bonita, que Jesus valoriza muito quando fala do pai e quando ensina-nos a dizer pai. Bom, o Salmo 125, um salmo chamado de subida, porque tem várias classes de salmos, né? Então tem salmos de súplica, salmos de lamento, salmos de arrependimento, salmos de gratidão. E esse daqui é um salmo de gratidão, mas também chamado de subida. Porque os peregrinos na Jerusalém antiga, de antes de Cristo, eles chegavam por dois caminhos. Eles chegavam pelo noroeste, vindos lá do mar, né, de Cesareia, do porto de Cesareia, ou de Jafa, antes de Cesareia, e eles vinham então pela antiga estrada do mar, que ainda hoje é usada, claro que com asfalto hoje, né, duplicada, tudo. Mas eles chegavam daquela região, então eles viam Jerusalém de longe, eles já viam Jerusalém. Aqueles que chegam do sudeste, sudeste, eles sobem de Jericó, vem naquela região, da região de Jericó. E aí tem muitas montanhas, e as montanhas são íngremes, você vai de 400 metros abaixo do nível do mar para 700 e poucos metros acima. Então é um caminho íngreme, em poucos quilômetros você sobe muitos metros. Então é um esforço que se faz, tudo a pé.
né? Um ou outro de cavalo ou de jumento, mas é tudo a pé, a maioria. Então eles vão cantando na subida, cânticos de subida, salmos de subida, e louvando a Deus. E quando eles chegam, onde hoje é a Universidade Hebraica, né, tem um platô, os peregrinos ainda hoje vão lá, só que vão de ônibus, né, e fazem ali esses salmos, né, nós rezamos esses salmos, são muito bonitos, olhando para Jerusalém. É muito significativo isso. E esse é um salmo de subida, Salmo 125, ou 126. E diz assim o refrão: maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. E são 4 estrofes. Quando o Senhor reconduziu nossos cativos, parecíamos sonhar. Encheu-se de sorriso nossa boca, nossos lábios de canções. Os cativos que estavam no exílio e voltam para Jerusalém. Entre os gentios, os pagãos, se dizia: maravilhas fez com eles o Senhor. Sim, maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Mudai a nossa sorte, ó Senhor, como torrentes no deserto. Os que lançam as sementes entre lágrimas, ceifarão com alegria. Chorando de tristeza sairão, espalhando suas sementes, cantando de alegria voltarão, carregando seus feixes. Nossa, aqui tem muitas imagens que se sucedem umas às outras, mas tudo considerando o sofrimento, a provação e a superação, que vem pela graça do Senhor. Por isso, maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Vejamos aqui um trecho do Evangelho segundo Marcos, vou deixar a segunda leitura para depois. Capítulo 10, versículo 46 a 52, que é a continuação do texto da semana passada. Então, naquele tempo, Jesus saiu de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão. O filho de Timeu, Bartimeu, cego e mendigo, estava sentado à beira do caminho. Quando ouviu dizer que Jesus, o Nazareno, estava passando, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava mais ainda: Filho de Davi, tem piedade de mim. Então Jesus parou e disse: chamai-o. Eles o chamaram e disseram: coragem, levanta-te, Jesus te chama. O cego jogou o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Então Jesus lhe perguntou: o que queres que eu te faça? O cego respondeu: mestre, que eu veja. Jesus disse: vai, tua fé te curou. No mesmo instante, ele recuperou a vista e seguia Jesus pelo caminho. Eu fico imaginando essa cena, por isso que eu ri de um pouco de risada aqui, porque a situação ela tende a ser um pouco engraçada, no mínimo curiosa, né? E tem algumas coisas que a gente precisa entender aqui. Jesus está com os discípulos e vai saindo de Jericó, como eu falei, para ir para Jerusalém, porque ele vai subir agora a montanha, para ir para Jerusalém. E aí tem o Timeu, o Bartimeu, o filho de Timeu, Bartimeu é filho de Timeu na língua hebraica. E ele é cego, e está no caminho. E quando ele ouve Jesus, o que ele diz? Filho de Davi, Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Observa, filho de Davi, isso não é à toa, isso é muito forte no Evangelho de Marcos. É a ideia do Cristo. Para o Bartimeu, o Cristo é aquele que vence, é o forte, o poderoso, e o que cura. E
Os hebreus esperavam isso, os judeus esperavam isso do Cristo. Jesus é aquele que morre na cruz, é o servo que morre na cruz. Então ele dá um significado novo para a ideia de Messias, que ele tem. Ele tem essa ideia, essa certeza. E ele quer propor isso, ele propõe. Mas o povo espera um Messias de resultado, de ação, de decisão, de transformação imediata. Por isso que Jesus parece que ele tem um pouco, não sei se vocês percebem, mas Jesus não é tão acolhedor quanto eu gostaria que ele fosse, quanto eu imaginaria que ele fosse. Porque o cego pede para Jesus ter piedade dele. Piedade é compaixão. E quando o cego chega e Jesus o encontra, ele pergunta: o que você quer que eu faça? Meio que seco. Até meio tola essa pergunta, aparentemente, né? Porque não está na cara, literalmente, o que o cego quer que Jesus faça, que é a vista. Então o cego diz que eu veja. E Jesus vai. A tua fé te salvou. Aqui a gente precisava ficar um tempo para tentar entender o que essa palavra quer dizer. A tua fé te salvou. Curiosamente, foi a fé dele que salvou. E de fato tem um trecho do Novo Testamento que diz: tendes fé de Deus. Então tenham a fé que Deus tem. E vocês verão as coisas acontecer. Isso vale uma reflexão mais aprofundada. Porque é um conceito que a maioria das pessoas elas não têm. Elas chegam até a dizer que o que salva é a fé, mas elas não explicam como é que o que salva é a fé. Então é a fé que salva? A fé é alguma coisa... A fé é um pedaço de Deus? A fé é um outro Deus? Não, quem salva é Deus. É Deus que salva. A fé é a relação que eu tenho com Deus. Então a gente um dia vai ter que pensar um pouco sobre isso daqui, tá? Mas é o que Jesus disse. E o cego enxergou. E é o cumprimento da palavra da primeira leitura. Cegos, uma multidão de cegos, de mendigos, de parturientes, de grávidas que vem, gente fragilizada e que começa a sentir a salvação. Isso nos ensina que a gente não precisa ser lascado para encontrar a salvação. O que a gente precisa ser atento, humilde, observante da palavra de Deus, daquilo que ele nos ensina. E um pouco menos prepotente, um pouco menos orgulhoso, sabe? Todas as vezes que você com todo respeito, todas as vezes que a gente segue a nossa teimosia, nosso modo de ver, porque eu quero isso, porque eu quero. É nós, né? Estamos gritando o que nós temos dentro de nós. Quase todas as vezes que a gente faz isso, meio assim, obstinadamente, teimosamente, eu acho que a gente acabou sendo infeliz. Com exceções, eu muitas coisas quis e sou feliz por isso. Eu quis ser presbítero e sou feliz com isto. Eu quis ser religioso e sou feliz com isto. Sou realizado. Mas eu também quis muitas coisas que não deram certo, porque eram erradas. Assim, amigas e amigos, um pouco de humildade, um pouco de paciência, muita sabedoria, pensar antes de fazer e não agir por impulso, não, porque eu sinto isso. Cara, se tem uma coisa que é complicada, esse negócio de eu sinto, que se expressa também no como eu quero. E pior, quando é o sonho, aí o sonho é complicado, né? Porque quando você acorda, a realidade é outra. Não pode viver no mundo dos sonhos. Tem que viver no mundo da verdade, da retidão e da justiça. Esses caminhos não são muito propostos, não, pelas mídias. Não são. E pela nossa cultura, não. O que é mais proposto é o sentimento, o sensível, né, o sensual. Por sensual, eu não me refiro só ao que é ligado ao sexo. O sensual é aquilo que me dá sensações. Então, uma comida muito saborosa, que geralmente está cheia de gordura, de carboidrato,
e de açúcares, né? Então essa é uma coisa saborosa, me dá um sentimento. Então é sensual também. E aí tem um monte de gente acima do peso. Por quê? A abundância é um caminho perigoso, porque nos faz perder as dimensões do certo e do errado. Por isso a gente tem que pensar um pouco nessas coisas, sabe? Bom, mas o texto de Jeremias está dizendo que voltam os cegos, os mendigos, as grávidas e as que deram à luz. Gente frágil que aceita a salvação. Ainda que de modo não muito certo, como o cego que ainda não entende direito que Jesus é o Messias, mas declara que Jesus é o Messias, porque filho de Davi é Messias. E ele declara isso. E no Evangelho de Marcos um monte de gente declara e Jesus não gosta. Por quê? Porque Jesus sabe que quando ele for reconhecido como Messias, os dias dele estão contados. O Messias vai morrer. Então ele tem que prolongar esses dias o máximo possível para mais gente ouvir o que ele tem a dizer. Mas vamos para o Evangelho? Aliás, vamos para a segunda leitura, que nós ainda não vimos. E é um trecho do texto de Hebreus, capítulo 5, versículos de 1 a 6. E diz assim: todo sumo sacerdote, é tirado do meio dos homens e instituído em favor dos homens nas coisas que se referem a Deus, para oferecer dons e sacrifícios pelos pecados. Sabe ter compaixão dos que estão na ignorância e no erro, porque ele mesmo está cercado de fraqueza. Por isso, deve oferecer sacrifícios tanto pelos pecados do povo quanto pelos seus próprios pecados. Ninguém deve atribuir-se esta honra, senão o que foi chamado por Deus como Arão. Desse modo, também Cristo não se atribuiu a si mesmo a honra de ser sumo sacerdote, mas foi aquele que lhe disse: tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Como em outra passagem, tu és sacerdote para sempre, na ordem de Melquisedeque. Esse é o trecho da segunda leitura da carta aos Hebreus, que fala do sumo sacerdote, que é aquele que faz a mediação entre Deus e os homens e Deus. E este é Jesus. Claro, no Antigo Testamento tinha o sumo sacerdote de Jerusalém. Agora, com Jesus, caem todos os sacerdotes do Antigo Testamento e se estabelece um único sacerdote, que é Jesus. E ele, pelo batismo, nos faz, a você e a mim, também sacerdotes, capazes de Deus, e que trazemos em nós a salvação. Nós temos uma responsabilidade enorme em fazer a salvação acontecer. Sim, a salvação pode vir através de nós, das nossas obras de justiça, de direito e de verdade. Também de perdão, de tolerância e de superação. Então nós cumprimos aquilo que Jesus fez no Evangelho hoje. Ele realiza essas obras porque ele está em comunhão com o Pai. Se a gente entender isso, a palavra de Jeremias, o Salmo, a segunda leitura e o Evangelho se cumprirão em nós. Que honra! E este é um sinal de Deus. Espero que tenhamos entendido isto. Eu sou o Padre Mauro Negro, da Congregação dos Oblatos de São José, aqui no Querigma e Catequese, Liturgia Dominical, Leituras e Contextos, do Centro de Espiritualidade Josefina de Apucarana. Agradeço a todas e a todos e vos desejo graça e paz.